A grande mídia muda o discurso e os antes chamados de vândalos, constantemente chamados de vândalos, agora são chamados de manifestantes. Ao que tudo indica, isso faz parte do prosseguimento do golpe parlamentar que foi dado no Brasil em 2016 e a mídia está comprovando agora com essa movimentação no tabuleiro dela que sim, realmente há indícios fortes desse golpe, de toda a trama que está sendo feita para entregar o Brasil aí nas mãos, quem sabe, do PSDB. Com isso, seja bem-vindo ao canal Notícias Comentadas. A gente agora vai explicar justamente essa afirmação primária, essa afirmação inicial, dentro de um contexto maior. Por que a gente acredita nisso? Então a gente vai analisar algumas notícias primeiro. Grupo ataca prédio da Fiesp durante protesto contra a PEC do teto na Avenida Paulista. Essa notícia é do dia 13 de dezembro de 2016. Ato que começou pacífico pede a saída de Michel Temer e é contra a proposta de emenda à Constituição 55, a PEC 55, que foi aprovada justamente hoje, no dia 13 de dezembro. O que você vê aqui é um discurso mais sutil agora. Ele fala grupo. Antes eles falavam vândalos. Aqui no jornal ZH Notícias, ele publicou a notícia do seguinte: manifestação contra a PEC do teto e pacote de governo termina em confronto em Porto Alegre. Novamente, manifestação. Aí ele fala aqui embaixo: sindicatos, trabalhadores e estudantes realizaram ato contra a medida do governo Temer. Confrontos foram registrados no centro da cidade. Nenhuma palavra aqui no título relativa a vandalismo. Incrivelmente, a revista Veja, que foi uma apoiadora aí ferrenha do golpe parlamentar que houve no Brasil, também está falando em manifestantes invadem prédio da Fiesp durante o protesto contra a PEC. Aqui eles nem sequer falam que os manifestantes depredaram o prédio. São manifestantes, de repente está tudo muito lindo e tudo muito civilizado. A Fiesp aqui no Povo diz o seguinte: Fiesp é depredada por manifestantes. Olha essa afirmação interessante, né? Antes seria por vândalos, vagabundos e algo assim. Inclusive tem foto aqui deles, né? Os manifestantes. É depredada por manifestantes. Instituição classifica o ataque de criminoso. E embora a instituição classifique de criminoso, a manchete do jornal aqui do Povo é manifestantes. Aqui no final eles publicaram uma nota então da Fiesp, em que ela fala então em vandalismo. Os vândalos dispararam dezenas de pedras e rojões, tá? Mas isso não foi a grande mídia que falou, foi a Fiesp. E mesmo a Fiesp tendo falado isso, a notícia aqui fala de manifestantes. Como é que era antes isso? Isso aqui antes era assim, ó. A revista Veja, setembro de 2016. Vândalos depredam concessionária no 5º dia de atos contra Temer. Vândalos, não mais manifestantes. Governo Temer repudia atos de vandalismo em protesto em Brasília. Isso aqui é do dia 29 de 11. Só que a partir do dia 29, agora no início de dezembro de 2016, alguma coisa aconteceu, parece que deu um clique lá, e o Temer foi denunciado pelo delator da Odebrecht. Imediatamente a grande mídia mudou a sua movimentação. Foi quando isso aconteceu. E começaram então a denunciar o Temer. Falaram e dedicaram bastante tempo, que você pode ver nesse vídeo aqui, eles dedicaram bastante tempo mostrando o esquema de corrupção que envolve o Temer. Uma tentativa deliberada de derrubar o governo. Isso acontece num processo liderado pela Globo, mas também que toda a grande mídia segue, como vocês viram aqui anteriormente. E agora, por que isso? Nós já tínhamos publicado que o Temer pode não completar o mandato, que fazia parte da questão do golpe, né? O mandato do Temer está nas mãos, na verdade, do PSDB. E aí você vai entender isso nesse vídeo aqui. O mandato do Temer está nas mãos do PSDB. Só que o PSDB não poderia entrar, não poderia ser presidente, inclusive com o mineirinho aqui, o Aécio Neves, o mineirinho da Odebrecht, ele louco para virar presidente, ele não poderia entrar da forma que estava. Então eles precisavam dar o golpe na Dilma, deixava lá o Temer, e depois que o Temer passasse um ano, garantisse chegar pelo menos até 2017, aí sim eles tirariam o Temer para, quem sabe, alguém do PSDB entrar. Quem sabe o próprio mineirinho, né, o Aécio Neves. Aí você pensa que é uma história meio fantasiosa, mas aí você tem que entender a história do golpe, né? Que é justamente esse onde está mostrando aqui nesse vídeo aqui. O porquê que isso acontece agora. Aí a gente só se pergunta o seguinte: mas tá, tudo bem, isso daí parte do princípio que o Temer é extremamente burro, né? Porque
Ele vai assumir, ele dá o golpe, trai a Dilma e tudo mais, dá o golpe, depois fica um ano, depois recebe um golpe. Na verdade, a delação, né, que aconteceu agora com o Odebrecht, que está sendo mostrada aqui nesse vídeo, ela mostra um sistema de pagamento de propina para pessoas do governo, incluindo o próprio Michel Temer, Romero Jucá, Renan Calheiros, Edson Lobão, uma série de pessoas do PMDB, essas pessoas que agora foram todas denunciadas no Odebrecht, que eles pagam propina para que essas pessoas façam leis que beneficiem tais empresas, por exemplo, a própria Odebrecht. Então eles faziam leis e emendas parlamentares que favoreciam isso. A gente tem notado que as medidas do governo, tomadas aí pelo governo Michel Temer, elas favorecem fortemente, ela tem um intuito bem claro de favorecer determinados grupos de empresas, por exemplo, como os bancos, né, os fundos de investimento, e bancos, uma série de instituições aí e empresas. E provavelmente o Temer não teria nada de tão burro assim, né? A gente não poderia pensar isso, porque a principal medida do governo Temer está sendo levantada justamente como essa PEC 55, que foi aprovada hoje no dia 13 de dezembro de 2016. E a pergunta que se faz é: como é que um cara, sabendo que ele vai sofrer um golpe, que vai passar por um processo, que vai ser, digamos assim, massacrado pela grande mídia, parece que isso já se sabia, entendeu? Ele entrou no governo, mas já sabia que ele ia ser massacrado, ia chegar um momento que tudo viria à tona, já que os crimes de corrupção que estão sendo apontados contra ele são anteriores a esse ano de 2016. Muitos crimes de 2015, 2014, das eleições e uma série de outras coisas. Então é anterior, a grande mídia em algum momento ia jogar isso. E ele, sabendo disso, por que ele embarcaria numa parada dessa? Por que você acha que alguém assumiria um risco desse? Caso se confirme todas as coisas que a gente está vendo aqui, a delação e tudo mais. Pense se talvez, assim como as outras medidas que o Romero Jucá está sendo acusado de ter vendido junto com o Temer e tudo mais, pense, por exemplo, se essa PEC 55, que beneficia aí bancos e o setor financeiro de um modo geral, como está mostrando aqui nesse site, né, está beneficiando eles, e será então que a PEC teria sido comercializada da mesma forma que a Odebrecht está mostrando que aconteceu no Brasil? É uma grande incógnita que fica. De qualquer forma, talvez esse dinheiro explique por que alguém entraria numa missão kamikaze dessa, de assumir o governo por um ano somente para aprovar determinadas medidas. Tipo assim, olha, digamos que isso aqui seja verdade, então você teria a seguinte situação: olha, PEC 55, se aprovar, você ganha tantos milhões, você ganha tantos milhões, não sei o quê. A reforma da CLT, se aprovar, aí o grupo interessado ganha tantos milhões, não sei o quê. E assim por diante. Pense se isso seria possível. E antes que você ache que eu estou exagerando, que eu estou especulando demais, eu vou finalizar esse vídeo com essa última notícia aqui. Carta Capital do dia 9 de dezembro de 2016. A agenda do secretário da Previdência é dominada pelo mercado financeiro. Enquanto gestava a reforma previdenciária, Marcelo Caetano privilegiou bancos, empresas privadas, entidades patrocinais e recebeu até o MBL. Então, aqui na notícia ele diz que ele teve uma agenda superlotada com várias empresas do setor, justamente desses setores que a gente está vendo. Reforma, entidades, empresas privadas, patrocinais e bancos. Pense nisso, tente ligar os pontos, tente ativar aí raciocínio próprio, né? Porque a gente está vivendo um momento muito crítico no Brasil. Nós temos hoje a mídia dando mais uma comprovação, né, que é o título original desse vídeo, a mídia dando uma comprovação de que realmente as coisas se encaixam. É um jogo um pouco complexo, mas se a gente pesquisar isso todo dia e acompanhar tudo mais, a gente consegue entender sim a movimentação do tabuleiro e consegue entender as reais intenções de quem está no governo, infelizmente. Deixe seu comentário, é polêmico, compartilhe esse vídeo nas redes sociais. É preciso que a gente alerte o povo brasileiro para o que realmente está acontecendo no Brasil. Um grande abraço então e até a próxima notícia.